dia a todos. Meu nome é Maria Raquel, eu sou médica radiologista, especialista em saúde da mulher e atuante na área da endometriose. Tá? Eu queria agradecer pelo convite, parabenizar aos organizadores e ao Dr. Corival pelo evento. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do diagnóstico por imagem da endometriose, tá? E eu vou mostrando alguns slides durante a apresentação. Vamos lá. Como provavelmente já foi dito, a endometriose é uma doença crônica ginecológica multifocal. Ela afeta as mulheres na idade reprodutiva e pode causar a dor pélvica e a infertilidade. Estima-se que 170 milhões de mulheres no mundo são acometidas, no pico entre 24 e 29 anos de idade. E de 15 a 20% são assintomáticas e é uma doença complexa, então a presença dos especialistas é muito importante. Existem 3 formas de apresentação. Os endometriomas ovarianos, que eu consigo ver, essa é uma imagem de ultrassom. Os endometriomas ovarianos são cistos de conteúdo espesso que fica dentro dos ovários. Então, geralmente eles são grandes, então eu consigo ver bem esses cistos. Os implantes peritoneais, que são diminutos implantes focais, que normalmente não são vistos pelos métodos de imagem, porque são pequenos, são muito pequenos, acabam que se distribuem espalhadamente pelo peritônio, pelas cápsulas dos ovários, pela superfície da serosa do útero. Então, são muito pequenos, dificulta na imagem, né, na avaliação da imagem. E a endometriose profunda, que é uma endometriose mais invasiva e infiltrativa. Nessa imagem de ultrassom, eu consigo ver um foco, uma lesão endometriótica invasiva que gruda na parede do reto, ela gruda na parede do intestino. Então, é uma lesão muito mais fácil para a gente avaliar. Os sintomas da endometriose, eles são confundidos por outras clínicas que causam a dor semelhante à da dor pélvica crônica. Então, a síndrome do colo irritável, a cistite intersticial, a síndrome da bexiga dolorosa, uma cistite recorrente, pode confundir. E com isso, o tratamento é um tratamento inadequado e, consequentemente, há um diagnóstico tardio. Então, demora muito para se fazer um diagnóstico, tá? E mais ou menos há 7 a 10 anos a mulher fica sem ter um diagnóstico definitivo. Ela não consegue fazer ninguém consegue fazer um diagnóstico definitivo nessa mulher. E isso é mais ou menos de 7 a 10 anos para se fazer um diagnóstico. Aí dá a importância da avaliação com o médico ginecologista, especialista, e a realização de um exame específico com um radiologista treinado e especializado para fazer a pesquisa da endometriose. Então, com isso, eu reduzo o diagnóstico tardio, tá? O paciente vem com uma suspeita clínica do consultório médico. O radiologista ele tem condições de fazer um mapeamento, um estadiamento dos focos e um detalhamento melhor dessas lesões, tá? Inclusive daquelas que não foram vistas clinicamente. O médico fez a análise, ele examinou, palpou um foco, eu vejo aquele foco que ele palpou e mais outras que não foram vistas clinicamente. Então, e com isso, o planejamento cirúrgico ele se torna mais apropriado, tem um melhor planejamento cirúrgico. O radiologista faz um bom exame, consequentemente o cirurgião vai ter um sucesso na cirurgia. E os métodos de imagem capazes de ajudar nesse diagnóstico, que é o ultrassom endovaginal com preparo intestinal e a ressonância da pelve. Os exames que envolvem a radiação, que é o raio-x e a tomografia, eles não são usados para fazer o diagnóstico da endometriose, ok? Uma das mensagens mais importantes dessa apresentação é que os exames de rotina, os endovaginais ou os transvaginais comuns, até mesmo a ressonância, que foram feitos de uma forma não especializadas, elas não mostram endometriose, necessitam dos exames especializados. Como? Então, o exame especializado tem que ter sido feito um preparo intestinal,
para ver as lesões, para eu obter uma pelve livre, não vou ter artefatos, eu vou ter uma mobilidade, uma maior mobilidade das estruturas, eu vou ter uma visualização das lesões mais distantes. Então o preparo intestinal ajuda em tudo isso. O radiologista, ele tem que ser especializado, tem que ser treinado. E uma equipe com experiência tem entre 96% a 98% de acerto. E o ultrassom endovaginal comum, ele pode até mostrar o cisto de ovário. Então, que normalmente eles são grandes, ele mostra o cisto de ovário, mas ele é limitado para as lesões mais profundas, tá? Quanto mais limpo o intestino, mais lesões eu consigo observar e mais rápido se torna o exame. Então, o primeiro passo é fazer um bom exame de imagem, tá? O que é esse preparo intestinal? A gente tem um protocolo, o paciente vai até a clínica, lá ela entrega um papel com todas as orientações falando a respeito desse preparo, que é iniciado na véspera do exame. Então, na véspera, a paciente toma um comprimido de Dulcolax às 8 horas da manhã e outro às 14 horas. Inclusive, tem uma dieta pobre em resíduos, que é a fruta sem bagaço, sopa coada, sem frituras, sem leite derivados. No outro dia, que é o dia do exame, mantém a dieta pobre em resíduos, faz uma aplicação de uma limpeza do reto baixo, do intestino baixo, que é através de uma bisnaga que é o fosfoenema, 1 hora antes do exame pela via retal. E também 1 hora antes do exame, beber 3 copos de água para que a bexiga fique cheia moderadamente e também mantenha um jejum de 4 horas. É importante aproveitar o preparo para a realização dos 2 exames, tanto do ultrassom quanto da ressonância, caso esses forem solicitados no mesmo dia, tá? Eu vou falar um pouquinho do ultrassom endovaginal ou transvaginal com preparo intestinal, lembrando que o preparo intestinal ele é crucial, tá? É um método que não tem radiação. O médico ele introduz uma sonda vaginal pelo canal vaginal, tá? E faz a avaliação de toda a pelve através do ultrassom. Tá? Aqui um aparelho de ultrassom, a médica orientando o paciente. É um exame que pode ser feito em qualquer fase do ciclo. Ele é acessível, com alta acurácia, depois da realização do preparo intestinal, que eu consigo detectar melhor as lesões. Eu vejo com detalhe as paredes do reto, com detalhes as paredes do intestino, e eu consigo localizar melhor as lesões. E é um método abrangente, então eu consigo ver não só o útero e os ovários, como toda a estrutura da pelve, outras regiões da pelve, sem ser o útero e os ovários. É um exame dinâmico, tá? Eu consigo mobilizar os órgãos, eu consigo afastar as dobras do intestino e para detectar principalmente as lesões pequenas. Então é um exame muito dinâmico, eu consigo ver se não tem nenhuma aderência, consigo mobilizar os órgãos. O Doppler é um método que a gente tem que ajuda muito na diferenciação dos cistos. Então eu vou conseguir diferenciar o endometrioma de outros cistos ovarianos. Então eu tenho aqui um Doppler, que é uma caixinha que um dispositivo, né, uma caixinha que a gente coloca no ultrassom. Eu consigo avaliar quais são os pontos de vascularização, porque ele me dá essas cores, e eu consigo ver se não tem nenhuma vascularização dentro ou fora ou na parede dos cistos. Isso me ajuda muito na diferenciação entre os endometriomas e um cisto hemorrágico. Como eu faço esse exame? Eu faço uma pressão leve com o transdutor no colo da paciente, faço uma compressão abdominal e eu consigo mobilizar. Eu tenho essa avaliação da mobilidade do útero com os ovários e do útero com o reto sigmoide, que é o intestino baixo. Então eu mobilizo bem, fazendo essa mobilização e essa compressão. Aqui eu mostro algumas imagens de ultrassom, que eu tenho o intestino previamente limpo, eu tenho uma lesão pequena, regular, na parede do reto, e eu também posso ver as lesões mais invasivas, as lesões mais agressivas, que elas grudam, infiltram na parede do reto. Os exames complementares que normalmente os médicos ginecologistas solicitam
são o ultrassom de rins e vias urinárias. Eu tenho condições de avaliação dos rins, eu tenho condições de avaliar melhor o rim, eu consigo ver se tem uma possível hidronefrose. O que acontece? Existe uma lesão inferior nos ureteres distais, faz uma compressão, essa lesão pode fazer uma compressão dos ureteres e com isso leva uma dilatação renal. Então é um exame de extrema importância para se fazer junto com o endovaginal. E também o da parede abdominal. Eu consigo avaliar a parede abdominal, eu consigo avaliar se tem lesão na musculatura da parede, consigo ver se tem lesão de cicatriz umbilical, mas a avaliação das lesões mais distantes do reto, do cólon direito, do esquerdo, inclusive do apêndice. Tudo pela via superficial da parede abdominal. Então, aqui eu tenho as imagens de ultrassom, que aqui é uma parede abdominal, mostrando a musculatura da parede abdominal, as alças mais distantes, tá? Nos segmentos mais superiores, a cicatriz umbilical, se não tem lesão embaixo, o rim, se não tem uma possível hidronefrose, e a bexiga. Então, esses são imagens dos exames complementares que são solicitados juntamente com o endovaginal. A ressonância magnética, ela é um exame que também não tem radiação, tá? Normalmente a paciente ela fica deitada sobre essa maca, a bexiga tem que estar moderadamente cheia, o preparo intestinal também tem que ser feito, o Buscopan, a enfermagem faz o Buscopan via endovenosa para reduzir a mobilidade das alças. É realizado também um gel vaginal, a técnica injeta cerca de uma seringa, 20 ml de gel para distender a parede da vagina e também é realizado o contraste por via endovenosa. É um exame de alta acurácia, é um exame mais caro, é um exame de maior tempo, né? A paciente ela fica mais tempo para realizar esse exame, é um exame sensível à movimentação, ela tem que ficar mais tempo sem se mexer, porque pode dar artefato. Muitas vezes, as imagens da ressonância, os achados da ressonância, eles repetem com os achados do ultrassom. Porém, a ressonância ela pode adicionar achados de doenças extrapélvicas ou outros locais de acometimento, como por exemplo a parede pélvica, o soalho, as lesões mais inferiores do soalho pélvico, as lesões de nervos, são mais raros, mas coisas que o ultrassom já fica um pouco limitado. A ressonância nos ajuda mais. Aqui tem as imagens da ressonância mostrando uma bexiga mais vazia, onde as paredes são todas dobradas. Quando a bexiga está moderadamente cheia, a parede ela fica mais lisa, eu consigo detectar essas lesões aqui. E também o intestino, esse intestino ele está limpo, ele foi feito um preparo correto. Esse intestino não, ele está sujo, tem resíduo, tem conteúdo, então pode nos atrapalhar, certo? São imagens de ressonância. Os locais mais acometidos da endometriose é a bexiga, cerca de 20%, a paciente vai ter dor para urinar, vai ter dor na região da pelve, né? Nessa região, na bexiga. A outra principal região local de acometimento é a região reto-cervical e os ligamentos uterosacros, cerca de 70%. A paciente vai ter dor na relação sexual, que é essa região posterior do útero. E vai ter também cerca de 37% no reto sigmoide, que é a parte intestinal, onde a dor vai estar relacionada com o período menstrual e também vai ter um sangramento retal. Essas são imagens de ressonância que mostram claramente para a gente os endometriomas. Então eu tenho uma supressão de gordura, é uma sequência que eu tenho uma supressão de gordura e que ela mostra claramente para a gente os endometriomas. Então nos ajuda muito para a avaliação dos endometriomas, inclusive os pequenos. Uma das complicações mais importantes da endometriose são as aderências, que é aderências ou cicatrizes, que também a gente chama de fibrose.
elas são retráteis, são fibroses retráteis, aderências retráteis, que distorcem a anatomia pélvica, né? Obliteram o fundo de saco e com isso leva a dor e o sofrimento às pacientes. Os dois métodos, tanto a ultrassom quanto a ressonância, são muito bons para o diagnóstico da endometriose e o estadiamento das lesões, tá? Então, o importante é conhecer as limitações de cada método. Conhecer essas limitações é fundamental, tá? De repente, eu posso ver uma imagem, uma lesão pela ressonância e não ver pelo ultrassom, e ao contrário também. Eu posso ver uma imagem, uma lesão pelo ultrassom e não ver pela ressonância. É uma vantagem para quem trabalha com os dois métodos, tá? Tanto com ultrassom quanto a ressonância. E uma observação é que depende muito da região onde o paciente está. O médico vai usar um ou outro método. De repente tem um radiologista que faz muito bem ressonância, mas que não sabe fazer muito bem ultrassom. A ressonância vai ser o melhor método. Ele vai analisar com clareza todos os achados da ressonância. E ao contrário com o ultrassom. O médico faz ultrassom, ele consegue avaliar muito bem as lesões pelo ultrassom, mas não tem experiência com ressonância. Então, o ultrassom vai ser o melhor método, né? Nos grandes centros, alguns ginecologistas podem pedir os dois métodos em conjunto, desde que sejam realizados com os profissionais de confiança. Ambos, né, rastreiam todos os sítios mais importantes e mais frequentes da doença, né? Uma das considerações finais, então, é que o papel do radiologista é crucial, tá? O resultado da cirurgia do laparoscopista, ele depende do laudo detalhado do radiologista, tá? Com isso, reduz a recidiva, né, com os laudos detalhados e com o avanço da imagem. Então, a cirurgia ela é mais bem feita e, com isso, reduz a recidiva das lesões. Ele consegue tirar mais lesão e é de grande responsabilidade do radiologista a identificação das lesões para que o resultado da cirurgia, então, seja satisfatório. Então, aqui finalizo a minha apresentação. Espero ter contribuído para o esclarecimento do papel da imagem no diagnóstico da endometriose. O que eu mostrei é um pouco do meu trabalho, o que eu faço no dia a dia para ajudar essas pacientes que sofrem com essa doença, tá? Muito obrigada.